Então, beleza, pessoal, vamos lá, boa noite, né? Então, hoje a aula vai ser gravada no Canvas e vai ser gravada aqui no YouTube, vai ficar os dois gravados aqui, tá bom? Então, a aula de hoje eu já postei para as duas turmas, né? Então, já tá lá no portal, certo, pessoal? Então, tá lá já postada a questão do PowerPoint, tá? Sobre... Esse cara tá me zoando aqui, esses caras é foda, tá? PowerPoint sobre a questão dos recursos, tá? Então a aula de hoje é muito importante, que nós estamos falando sobre a questão de recursos, certo? Vamos falar um pouco dessa teoria geral, como é que funciona, essa questão de princípios, né? Toda essa parte aí, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que saber, pessoal, é que o nosso ordenamento jurídico, ele garante o duplo grau de jurisdição, tá? E não o terceiro. Então quer dizer o que, pessoal? Em toda relação processual, né, você pode pedir a rediscussão dela para outro juiz, literalmente, tá? Então você pode pedir essa rediscussão para outro juiz ou outro tribunal para que ele profira nova decisão acerca daquele problema existente, enfim, daquela lide, todas essas questões, tá? Então vamos analisar o conceito de recurso. O que é? É o meio processual cujo objetivo é anular, reformar, integrar ou aclarar uma decisão judicial dentro de um mesmo processo, evitando que este processo seja cobertado pela preclusão ou pela coisa julgada. Então quer dizer o que, pessoal? O recurso nada mais é que o instrumento necessário que a parte pode ter para rediscutir aquela matéria, para que essa matéria seja revista por outro juiz, né? Normalmente um juiz colegiado, tá? Então se eu ingresso normalmente com o processo em primeira instância, pessoal, quer dizer o quê? Que eu posso rediscutir isso no tribunal, tá? Para ter uma reanálise, né, por um órgão colegiado, que é esse órgão que está no tribunal, tá bom? Então, o nosso slide tem, é um remédio idôneo, né, ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna, tá? Então, quer dizer o que, pessoal? Basicamente, o recurso é um instrumento que nós podemos fazer o quê? Pedir a reforma, a modificação da decisão, todas essas questões. Por que isso, pessoal? Basicamente, porque o nosso processo, primeiro, garante essa questão do grau de jurisdição, e segundo, porque sempre uma segunda opinião deve ser vista em tudo. Então, esse é o meu ponto de vista também, eu concordo, tá, pessoal? Então, sempre deve ter uma segunda opinião, porque já pensou se nós não pudéssemos novamente analisar, ter uma segunda opinião sobre o caso? Logicamente, o poder do magistrado de primeira instância, quando o processo inicia aqui, seria muito maior, tá? Então, se a gente tem essa possibilidade de um tribunal, um órgão colegiado, reavaliar aquela decisão, reanalisar aquele caso em questão, pessoal, automaticamente, tá? Isso torna o processo muito mais vantajoso, muito mais, né, idôneo realmente, tá bom? Então, basicamente isso aí, certo? Então, beleza. Qualquer das partes, pessoal, pode se utilizar da via recursal, tá? Sem problema nenhum. Tanto a parte que tem o procedimento favorável, quanto a parte que tem o procedimento desfavorável, pode se utilizar basicamente, pode se utilizar da via recursal para fazer valer o seu direito, para tentar a reforma da decisão. Hoje mesmo, né, ontem mesmo eu ingressei com embargos de declaração de efeitos infringentes, eu estava comentando com vocês no começo da aula, tá? A gente vai falar sobre cada tipo recursal específico, tá? E o que é esses embargos de declaração? Ele vem integrar a decisão judicial, uma decisão que tenha algum tipo de obscuridade, alguma decisão que tenha alguma contradição ou omissão, ou próprio erro material, tá bom? E aí nós podemos utilizar essa questão, né, pessoal, dos embargos de declaração para fazer o que, basicamente? Para a gente tentar de alguma forma que o juiz esclareça determinado ponto controvertido daquela decisão, tá bom? Então, beleza, pessoal, uma vez que há uma sentença de mérito, tá, ou não, pode, dependendo do caso, há uma decisão no processo, seja uma decisão interlocutória ou uma decisão de mérito, cabe recurso dessas decisões, tá? E uma vez que eu queira recorrer dessa situação, pessoal, eu tenho que interpor, tá? Interpor esse recurso. Aí vem uma pergunta que vocês podem fazer, tá bom? Recurso é um novo processo? Logicamente que a resposta é negativa. Recurso não é um novo processo. Recurso é uma extensão do processo já existente.
não se forma um novo processo. Ah, professor, mas o agravo de instrumento eu tenho que protocolar ele direto no tribunal. Então, como ele vai direto no tribunal, ou mesmo a apelação quando é encaminhada, ela tem um novo número no tribunal, como tem um novo número, é um novo processo. Não, pessoal, não é um novo processo, tá? Por quê, pessoal? Porque o processo ele é uno. Então ele tem um início, meio e fim. A rediscussão disso em um tribunal não quer dizer que é um novo processo, é o mesmo. Você está rediscutindo uma determinada situação que vai ter implicação naquele processo. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho uma decisão interlocutória, eu vou e coloco um agravo de instrumento, tá bom? Então, que é um instrumento cabível, que é um recurso cabível para decisões de determinados tipos de decisão interlocutória. Então, eu vou protocolar ele onde? Direto no tribunal. Exige preparo, né? Pegar algumas peças, colocar algumas questões assim que exige, porque ele é direto no tribunal. Então, o que acontece, pessoal? Não é porque gerou um novo número, protocolei direto no tribunal, que eu vou rediscutir a matéria principal. Eu apenas quero rediscutir aquele ponto daquela decisão interlocutória que eu não concordo. Para saber se realmente, então, dependendo do tipo de decisão interlocutória, o processo aqui fica suspenso com a interposição de agravo de instrumento, ou o processo pode continuar, mesmo julgando o agravo. Então, vai depender do que é o caso do agravo, tá bom? Então, depende disso, tá bom? Então, a apelação vai subir o quê? Só a parte do processo que interessa para a análise de mérito do tribunal, tá bom? Então só sobe essas peças que são interessantes, mas o processo continua. Uma vez que preclui toda a questão da via recursal, o que acontece? O processo aqui continua. Então morre lá em cima, fica com as dependências, né, as aparições desses processos em tribunais todos vinculados ali no EPROC, tá? Antigamente na história ficava em apenso, né, ficava com aquele fiozinho e tal. Então fica todas as decisões vinculadas ali para saber que realmente ele percorreu todo o caminho, fica vinculado ao processo. E uma vez que é decidida essa situação, toca o barco para frente até chegar realmente no provimento final, que é o que você quer, o que realmente, se o juiz deu procedência ou improcedência do pedido, julgou todos os recursos, automaticamente faz o que? Dá o bem da vida ou não, dependendo do que acontecer no caso concreto, e automaticamente, uma vez que foi tudo resolvido, há a questão da coisa julgada, tá bom? Sendo ela formal, né, e possivelmente material, dependendo do caso concreto, tá? Daniel, o slide tá lá no Canvas, viu, Daniel? Não tem problema, tá lá, certo? Beleza, pessoal. Vamos lá. Então, o recurso é um novo processo? Não, não é um novo processo, tá? Então, nós já falamos sobre isso, ó. O processo nasce, se desenvolve e deve chegar ao seu final, não podendo durar eternamente. Dessa forma, em algum momento, acabará o direito de recorrer. Seja porque este não foi exercido, preclusão consumativa, ou seja, você não quis exercer o direito a recorrer daquela decisão, você concorda com ela, você não quer mais rediscutir essa situação, tá perfeito, tá lindo, tá bom? Porque tem implicações, tá? Uma possível implicação de você recorrer, pessoal, é a questão da majoração dos honorários. Por quê? Porque a outra parte, os honorários sucumbenciais, porque a outra parte vai trabalhar mais, automaticamente ele tem direito a mais, tá bom? Então, beleza, seja porque definitivamente a lei não prevê mais recurso para dada decisão judicial. Então, uma vez vai se esgotar os recursos, tá, pessoal? Então, nós temos as vias ordinárias e as vias especiais. Então, depende aí do que você vai fazer, se você já recorreu ou não, para a gente ir subindo, né, de tribunal para tribunal, tá? Depois, quando eu chegar na parte específica, eu vou colocar o cabimento de cada tipo recursal, como que ele funciona, tudo certinho, todas essas questões que a gente tem que analisar, tá bom? Então vamos lá, outro ponto aqui do nosso slide, fala assim, o recurso é uma extensão do processo, um alongamento, tá? E não inaugura um novo processo, como eu já falei para vocês, tá? Então ele apenas estende mais essa questão processualística, tá? Para haver uma nova discussão, né, desses processos, tá? Nós temos aí, né, o Tribunal do Estado do Tocantins, por exemplo, né, está com alguma suspeita de venda de decisões judiciais, está, né, tendo esse processo de investigação pela Polícia Federal. Então, assim, tem implicações realmente, né? Esses processos aí, se ficar comprovada alguma situação, pessoal, desse desembargador, automaticamente o que pode acontecer? Pode ter uma correição, uma verificação de novamente todos os processos que ele atuou de um determinado tempo para cá, tá? Então, pode acontecer tudo isso aí, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, continuando aqui, certo? Vamos continuar. Modalidades recursais, tá bom? Primeira coisa, pessoal, nós temos um rol taxativo de recursos, tá? Então, o que acontece com isso? Eu não posso inventar um recurso do nada, tá bom? Então, ó, eu quero inventar o recurso
Luiz Felipe, ou recurso Marcos Reis, tá? Para as decisões dos alunos que choram da nota. Tá? Não posso fazer isso, certo, pessoal? Existe, né, lá no 944 do CPC, todos os recursos que são cabíveis. Então eu tenho que escolher o recurso que é adequado ao caso concreto para poder fazer o que realmente, pessoal, para poder impetrá-lo, interpô-lo, né, dependendo da situação, interpor, tá, para aquele caso específico. Então cada recurso, via de regra, tem uma proposição específica em determinado assunto. O que nós vamos falar especificamente em cada recurso, tá? Quando a gente for falar de cada recurso, nós vamos falar, ver modelo, eu vou trazer peças para vocês, tá, pessoal? Na outra aula, basicamente para a gente ver alguns modelos aqui, vou ver se eu dou conta de abrir o eProc para a gente dar uma olhada, a gente dar uma analisada realmente aqui quando a gente falar, né, das espécies e recursais com afinco, tá bom? Então vamos lá, ó. Então os recursos são previstos por lei e tem um rol taxativo. Perfeito, já falamos isso, professor. Vamos ver o 944, quais são os tipos recursais que nós temos, pessoal? Então nós temos lá, ó, apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, tá? Agravo em recurso especial extraordinário, tá? Embargos de divergência. Então, tá aí, pessoal, basicamente os tipos de recurso que nós temos aí, tá bom? Cada um tem uma adequação típica que nós vamos falar especificamente de cada um, tá bom? Bem tranquilo, bem legal, certo? E temos o recurso nominado, que são os recursos cabíveis nos juizados especiais, tá bom? Tá lá no artigo 41 da lei 9.099/95. Então, ele é o recurso cabível aí, né, para essa questão das ações que tramitam no rito do juizado, aquelas ações, né, que tem o valor da causa bem abaixo, né, ali de 40 salários mínimos, enfim, bem tranquilo, tá bom? Pessoal, tranquilo? Fechou? Beleza, vamos continuar então, tá? Quem tá assistindo, quem vai assistir no YouTube amanhã, ou vocês que forem assistir no YouTube, pessoal, outro dia, galera que quer reprisar a aula aí, sempre assistam a aula com os slides, tá bom? Então, infelizmente, eu não tenho como ficar mostrando os slides aqui, mas assistam com essa questão dos slides aí para vocês terem, né, um melhor entendimento. A vantagem da aula tá gravada hoje no YouTube é que amanhã vocês vão poder assistir de novo, depois da manhã, o dia que vocês quiserem, fica lá, tá bom? Eu deveria estar fazendo isso em toda a aula minha para deixar gravado, tava todo mundo feliz, que reprisava quantas vezes quisesse, né? Mas, enfim, vamos lá. Princípios recursais, pessoal, duplo grau, tá? Então, já falei para vocês sobre o duplo grau de jurisdição, tá? Então, que isso é garantido pela nossa legislação, essa questão de você rediscutir a matéria novamente, tá? Então, para você ter uma segunda opinião sobre o caso. Então, isso é o duplo grau de jurisdição. Quando nós falamos de duplo grau, pessoal, eu tô falando realmente de discutir mérito, tá? Então, pra gente analisar o mérito duas vezes. Então, basicamente é isso. Uma vez que nós tivemos uma decisão judicial pronunciada aqui, nós vamos rediscutir essa matéria. Tem essa possibilidade desde que as partes queiram, né? Desde que seja interessante para elas rediscutir essa situação novamente, tá bom? Então, ó, como regra, deve existir a possibilidade de uma causa ser decidida ao menos duas vezes, por dois órgãos diferentes do Poder Judiciário. Lógico, tá, pessoal? Então, temos aí, né, essa rediscussão por órgãos diferentes, tudo bem? Duplo grau mitigado. No caso de supressão de instância, a apreciação diretamente pelo tribunal, não teríamos o duplo grau de jurisdição, mas apenas o duplo exame. O que quer dizer isso, pessoal? Duplo grau mitigado. Tem determinadas matérias que elas são propostas diretamente no tribunal, tá bom? Então, por exemplo, alguns mandados de segurança, algumas questões nesse sentido, eles são julgados, pessoal, diretamente no tribunal. Como já são julgados direto no tribunal, ainda é garantido o reexame da matéria, a rediscussão disso, mas nós não chamamos isso de duplo grau, nós chamamos isso de reexame, duplo exame, tá bom? São terminologias, mas são terminologias que são utilizadas no âmbito recursal, quando a ação já começa em um segundo plano. Então ela pode começar, professor, tem ação que já começa direto no Tribunal de Justiça? Tem ação que já começa direto no STJ? Também, pessoal. E aí nós temos um duplo exame da matéria por outro tribunal especificamente, tá bom? Então, tudo bem? Então, beleza, tá? Se tiver dúvidas, vai mandando aí pra gente ir arrochando aí. Princípios recursais, pessoal. Taxatividade, tá? Vamos falar um pouco dessa questão de princípios agora. O que quer dizer taxatividade, certo? Os recursos obrigatoriamente devem estar previstos em lei federal ou constitucional, ou seja, estão previstos
dentro do CPC, dentro do CPP, ou estão previstos dentro da Constituição, tá bom? E esse rol é taxativo, já falamos sobre isso, então não tem mais o que explicar muito acerca desse conteúdo. O pedido de reconsideração é recurso? Não, tá? O que é um pedido de reconsideração, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, olha só. Você pode pegar, o juiz comete uma gafe, um erro, né? Ou ele não desconhece alguma parte de alguma lei, algum entendimento, tá? E ele profere uma decisão, ou ele profere um erro material, alguma besteira na sentença, que você, vou embargar uma sentença tal, ou falar para ele reconsiderar alguma coisa aí, tendo em vista um erro, uma besteira. Então são questões bem sucintas, onde você pede uma reconsideração do juiz, que o juiz realmente reanalise aquela situação, tá? Esse pedido, ele é previsto na legislação? Não. Como ele não é previsto na legislação, pessoal, não é previsto em lei federal ou previsto na própria Constituição, essa questão da reconsideração, automaticamente isso não é recurso, tá bom? Professor, mas eu posso pedir? Pode, tá? Tudo é cabível. Reconsideração será excelência. Dá uma reanalisada, tem algum ponto aí que, né, ficou errado uma besteira aí, reconsidera isso aí e tal, para não ter que interpor um embargo de declaração só para sanar essa contradição aí, essa obscuridade. Não, fala logo aí e tal, né? Então pode ser que o juiz conceda. Qual que é o grande problema? Se o juiz não se manifestar dentro do prazo que você tem para interpor o recurso, você vai ter que se manifestar, tá bom? Então, professor, eu posso... por exemplo, fazer um pedido de reconsideração. Então você pode fazer, vai conversar com o juiz para ver se ele reconsidera. Porque se está correndo o prazo, como ele não suspende, pessoal, você vai ter que interpor o recurso. Se ele não julgar, não reconsiderar a questão dentro desse prazo que ele estabeleceu, que aí ele vai fazer a reconsideração, vai abrir um novo prazo, tá bom? Ele retorna o prazo novamente, porque houve uma modificação na estrutura da decisão dele. Então ele tem que novamente reestruturar, tá, o prazo, dar o prazo de contagem do prazo do zero para contar novamente, tá? Então, o pedido de reconsideração não é recurso, é um pedido que nós podemos fazer, tá, pessoal? Em qualquer momento da relação processual, é uma coisa bem amigável para você pedir para o juiz determinada circunstância, tá bom? Só que vocês têm que tomar cuidado. Se não julgar reconsideração, tem juiz que não julga. Se ele não julgar, recurso. Você já tem que fazer isso, não fique esperando. Se você marcar passo aí, marcar toca, você vai perder o prazo de recurso, filho. E aí seu recurso, quando você protocolar, vai ser intempestivo, dançou. E aí você vai falar o que pro teu cliente? Mas eu estava esperando uma reconsideração dele. Filho, tá? Vocês têm que entender que é o seguinte... Você pode até pedir a reconsideração, só que você tem que fazer o quê? Já ficar esperto com o prazo e interpor o recurso. Porque se ele não julgar, como não suspende, você já tem que interpor e resguardar o teu cliente, se resguarde, tá? Faça tudo certinho, não dá bobeira. Vamos lá. Inclusive, não interrompa ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível contra a decisão que pretende rever, tá bom? Então, já falei isso, não vou explicar novamente, fechou? Beleza. Princípios recursais, unirrecoabilidade, unicidade e singularidade, tá bom? Vamos falar um pouco desses três tipos de... são praticamente, né, é a mesma coisa. O que quer dizer isso, pessoal? Para cada tipo de decisão judicial, só cabe um recurso, tá bom? Sendo proibida a interposição simultânea ou cumulativa de 2 ou mais recursos pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial, tá? Temos exceções, pessoal... Temos algumas exceções, tá bom? Que nós vamos ver. Tem exceção no próprio slide aqui, que fala da possibilidade de interposição simultânea de recurso extraordinário e especial, quando a decisão violar a um só tempo a norma constitucional e federal. Então, existe essa possibilidade. Mas eu vou falar uma outra situação também que vocês podem fazer, tá bom? Tiago, falta postar nota, tá? Ainda vou postar nota, relaxa, já falei no começo da aula, que você chegou depois, então vou postar ainda, aguenta lá. Tá bom? Então, vamos lá. Unirrecorribilidade, unicidade e singularidade. O que acontece? Para cada tipo de decisão só cabe um recurso. Então, o que acontece, pessoal? O que eu tenho que saber? Nós chamamos isso de cabimento, tá bom? Cabimento. O que quer dizer isso? Cada tipo de recurso é específico. Se eu tenho uma decisão de mérito que extingue o processo sem resolução ou analisa o mérito realmente, pondo fim àquela determinada fase, cabe apelação. Professor, então toda vez que uma sentença julgando o mérito ou extinguindo o mérito, cabe apelação? Perfeito, tá? Aquela que põe fim ao processo, apelação, tá bom? Sentença terminativa ou definitiva que nós chamamos, tá? Então, vai apelação.
tá? Por exemplo, quando tem uma omissão, obscuridade, né? Realmente algo que não ficou claro na decisão, embargo de declaração, tá? Então, assim, cada um é um específico, certo? E agora, por exemplo, não estou falando, por exemplo, interposição simultânea ou cumulativa de 2 ou mais recursos. Então não pode. Enquanto um recurso está sendo julgado, analisado, você não pode interpor outro, tá bom? Suspende o prazo. Por exemplo, lembra que eu falei porque eu interpus agora um embargo de declaração com efeitos infringentes? Tá? O que é o embargo de declaração? Então ele visa basicamente fazer o quê? Corrigir uma situação, uma obscuridade, erro material, tá? Contradição ou omissão. Perfeito. Então vamos discutir isso lá na frente. Então o que acontece? O juiz de segunda instância deu uma sentença terminativa, um acórdão, tá? Que nós chamamos acórdão de segunda instância, deu um acórdão. Então o que acontece? Eu não concordei com alguns pontos do acordo, que ele não analisou minha defesa. Então não concordei, eu acho que ele não analisou minha defesa corretamente. E aí eu pedi, excelência, faça o seguinte, se manifeste sobre esse ponto, tá? Então ele já abriu o prazo de 15 dias para mim apelar. Só que eu quero que ele esclareça determinado ponto para mim poder recorrer, apelar não, interpor recurso especial, que já é apelação, tá? Então, para mim recorrer com recurso especial daquela decisão, o que eu quero? Eu quero que ele esclareça uma situação, tá bom? Aí o que acontece? Quando eu interpus o embargo de declaração, suspendeu o prazo de recurso especial. Tá? Não está correndo mais o prazo. Por quê? Eu tenho que esperar ele julgar, ele se pronunciar sobre os meus embargos. Depois que ele se pronunciar sobre os meus embargos, aí sim eu vou poder abrir prazo novamente do zero para mim interpor um recurso especial, tá bom? Então, por exemplo, professor, eu interpus embargo, só automaticamente já está vencendo o prazo de 15 dias, que o prazo de embargos é 5, tá? Já está vencendo o prazo de 5 dias, eu vou interpor logo o recurso especial, porque eu não quero perder tempo. Não. Tá pendente um recurso, você não vai interpor outro, a não ser que seja revisão, porque aquilo não é recurso, tá bom? Então, isso aí. Até porque você interpôs um embargo. Pode ter os embargos dos embargos? Pode, você entendeu? Se o juiz profere uma nova decisão e essa decisão de novo é omissa, de novo é contraditória, embargo de declaração, certo? Então você vai interpondo embargos aí para até interpor essa questão do recurso especial. Tudo bem, entendemos isso? Então, pendente uma vez de recurso, não posso interpor outro literalmente, ok? Fechou? Beleza. Pessoal, vamos continuar aí. Tá? Deixa eu passar aqui. Fungibilidade, pessoal. Vamos falar dessa questão da fungibilidade aí, tá? Então, vamos falar um pouco dessa questão da fungibilidade. Possibilidade de recebimento de um recurso como se fosse outro em determinadas condições, tá? Olha só, pessoal, aqui é bem difícil, mas vamos lá, vou explicar para vocês o que seria a fungibilidade. A regra que é a unicidade, cada um tem o seu quadrado, só que tem determinadas situações, tá, que existe uma dúvida de qual recurso será interposto. Nessa dúvida, pessoal, utilizando a boa-fé, você vai ter que falar qual é a dúvida, provar o porquê da dúvida, tá? E aí interpor o recurso. E falar que o juiz aplica o princípio da fungibilidade, tendo em vista não saber qual seria o método adequado, tá? Porque, assim, a lei não abarca todo o caso concreto, gente. Pode ter casos que realmente não se adequem, não se amoldem realmente a todo aquele tipo que está descrito na legislação, cara. Então, assim, nesses casos específicos, tá? Existe essa possibilidade de você requerer essa fungibilidade. Eu não tô falando em carro de erro grosseiro, tá bom, pessoal? Então, se eu tenho certeza que cabe X recurso, eu não posso interpor Y, que é totalmente errôneo. E tanto que isso é cobrado na segunda fase da ordem, tá, pessoal? Porque como eles deixam muito bem clara a situação, você não pode colocar um outro recurso quando ele pede algum. Então, você tem que especificar qual recurso que você quer lá, literalmente, sob pena de nem ser corrigido sua peça, tá bom? Então, você tem que especificar certinho. Por quê? Por causa desse princípio da unicidade. Mas a fungibilidade é possível aplicação, só que vocês não vão pedir isso na OAB. A não ser que a OAB você peça se realmente pairar dúvidas sobre o caso concreto que eles estão colocando à disposição de vocês. Aí vocês vão entrar com via recursal para reconhecer os dois recursos. Já aconteceu,
tá? Já aconteceu de reconhecer dois recursos, reconhecer duas peças distintas diante do caso concreto, pela fungibilidade ou a possibilidade de colocação dessas duas peças, interposição desses dois recursos, enfim, tá? Então, ó, previstas no caso de embargo de declaração e agravo interno, ou recurso extraordinário e recurso especial, tá? Então existe essa possibilidade aí que nós vamos ver o que são, já falei bastante dos embargos de declaração, depois eu vou falar do agravo interno, quando ele é cabível, que normalmente são questões de tribunais, que aí tem que analisar tribunal para saber como que ele funciona, tá? Então, pessoal, se tem certeza, é aquele recurso. Se você não tem certeza, aí você vai ter que pedir a aplicação da fungibilidade e explicar essa questão básica, para comprovar realmente que você agiu de boa fé e que a dúvida é razoável, tá bom? Que a dúvida é bem razoável sobre aquela questão. Fechou. Vamos lá. Proibição da reformatio impégios. Isso é bem legal, tá, pessoal? Proibição da reformatio impégios. Ó, limitação no julgamento do recurso, cujo resultado não poderá agravar a situação do recorrente, mas apenas melhorá-la, ou, na pior das hipóteses, mantê-la tal qual antes, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal?